Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Chegamos no capítulo 7 e hoje vamos meditar no verso 9 ao verso 17, que fala sobre a grande multidão. Se você está entrando pela primeira vez neste canal, você pode pegar os demais estudos que demos a respeito do livro de Apocalipse na playlist. Tem uma playlist só de Apocalipse, ali onde estão todos os vídeos que já foi feito neste canal a respeito do assunto. Vamos ler então do verso 9 ao verso 17 do capítulo 7 de Apocalipse. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas na mão. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no seu trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Pedimos da Tua graça, da Tua misericórdia, para que na meditação, Senhor, dessa porção santa da Tua Escritura, nós possamos ter o nosso coração embasados na Tua palavra, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero ainda ressaltar que os nossos estudos sobre o livro de Apocalipse são estudos simples. Eles não são para teólogos, não procuramos nos aprofundar nas minúcias, nos detalhes do livro de Apocalipse, mas apenas dar um panorama geral para que o leigo possa entender aquilo que se desenrolará no futuro. João estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, e ele teve esta visão. E aqui, quando chegamos ao capítulo 7, no início do capítulo, João estava olhando para a terra,
onde os 144 mil judeus eram selados durante a grande tribulação. Agora João volta-se para o céu e tem uma visão de uma grande multidão. Tudo isso se dá na continuação das ações ocorridas durante a abertura do sexto selo. E no verso 13 aparece uma interrogativa muito importante. É perguntado a João: quem são e de onde vieram? E aquele que pergunta, ele próprio responde a questão. São os salvos que vieram da grande tribulação. Nós podemos dizer que são salvos porque no verso 13 diz que eles estão com vestiduras brancas, símbolo dos salvos, daqueles que foram lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Não são os salvos durante a dispensação da graça, essa que vivemos hoje. Hoje vivemos durante a dispensação da graça, já explicamos em vídeos anteriores que uma dispensação é um período de tempo em que Deus prova a humanidade de acordo com a sua revelação. Nessa dispensação da graça que vivemos hoje, somos salvos pelo sangue de Jesus, aceitando o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Mas diz a palavra de Deus que nós vamos, os salvos, serem arrebatados antes da grande tribulação. E que o Espírito Santo seria retirado. E alguém pode perguntar, então como pode haver salvação após o arrebatamento da igreja, se o Espírito Santo foi retirado? O Espírito Santo foi retirado, mas a sua obra permanece. Ainda hoje, milhares de pessoas vão ali no Museu do Louvre, em Paris, observar a obra de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Leonardo da Vinci já morreu há muito tempo, mas a sua obra permanece. A obra do Espírito Santo, ela vai permanecer. A diferença é que agora nós somos salvos porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Durante a grande tribulação, vai haver um toque da realidade. Muitos vão aceitar Jesus como seu Salvador pela dura realidade que estarão vivendo e daqueles que já observaram. Muito há tempo atrás eu escutei em uma pregação que um irmão chegou do turno, trabalhava de turno, chegava de madrugada em casa. E ele não encontrou a sua esposa na cama, dormindo, como sempre acontecia. Como o irmão estava fraco na sua fé, levou um susto tremendo. Lembrou daquele versículo
que Jesus fala lá em Lucas 17:34, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. E ele ficou preocupadíssimo que a sua esposa tivesse sido arrebatada e ele tivesse ficado. Graças a Deus não foi isso que aconteceu. A esposa tinha tido um mal súbito. Naquele tempo não tinha celulares, telefones fáceis como hoje. E a vizinha levou a esposa para o pronto-socorro, sem deixar nenhum aviso. Tudo foi resolvido. Mas durante a grande tribulação, muitos que foram casados com pessoas que foram arrebatadas, filhos, irmãos, parentes daqueles que foram arrebatados, vão ter um choque de realidade. Vão ver que aquilo que foi e é pregado pela igreja hoje é verdadeiro. E aí se converterão dos seus pecados. E também verão como os judeus que verão aquele a quem eles transpassaram, verão na pessoa de Jesus a salvação. Uma outra coisa importante é que se eles morreram na grande tribulação, presume-se que foram martirizados, porque a grande tribulação será um tempo de intenso martírio. Lá em Daniel 12:1 diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Aqui está se referindo àqueles 144 mil selados durante a grande tribulação. Lá em Mateus 24, 21 e 22 diz assim, as palavras de Jesus, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então aqui mostrando essa grande tribulação que vai haver no mundo depois do arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo complementa lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então o apóstolo Paulo fala para a igreja ficar calma, porque nós vamos ser arrebatados antes dessas coisas. Esse conflito, ele não é ideológico, hoje se fala muito de ideologia, mas é teológico. É Deus versus Satanás. Uma luta antiga. Mateus 12, 28 a 29, Jesus disse, porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como alguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Em Hebreus 2:14 diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que sua morte,
que, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Em Colossenses 1:13, diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho da Luz. Essa é a grande batalha entre Deus e o diabo, entre o céu e o inferno. A obra de Jesus é nos livrar desse império das trevas e nos transportar para o reino. Hoje a coisa ainda está camuflada. Muitos ainda não estão acreditando que o diabo existe, que tem força e que luta contra as obras de Deus. Então fala-se em ideologia. Nessa camuflada organização humana, as coisas vão acontecendo pouco a pouco. Hoje, as grandes lideranças mundiais focam em mudar valores. Depois, elas escrevem regras, novas regras. Essas regras passam a moldar nossos valores, tão conhecido politicamente correto. Você agora tem novos valores que vieram por essas regras de grandes lideranças mundiais que se focaram em mudar esses valores. E aí, paulatinamente, passaremos de um sistema ainda hoje governado por Deus para um sistema maligno no futuro que João vê, dominado pela besta. Estamos vivendo uma pandemia. Diz que a próxima pandemia vai ser das telecomunicações, da internet. Hoje tudo está ligado pelos smartphones, pela internet. Prevê-se uma pane mundial desses aparelhos aí, ninguém mais, durante um período, poderá comprar nem vender, porque estará tudo interligado. Isso não é ideologia, isso é teologia. É Satanás mostrando a cara, enfrentando o reino de Deus. Mas Deus nos libertou do império das trevas, como disse Paulo repetindo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aqueles que são salvos. Para nós concluirmos, do ponto de vista da poderosa luta espiritual que se desenrola entre Deus e Satanás, não é de grande importância se alguém está vivo ou morto. Vemos nesta passagem. Eles morreram, passaram debaixo da grande tribulação. Mas o que importa, na verdade, é se a pessoa adora ao anticristo ou adora a Cristo. É isso que estamos passando agora. O que importa não é se nós vamos morrer ou se não vamos morrer. Porque um dia nós estaremos diante de Deus, em espírito e verdade. E o que vai importar naquele dia é se a pessoa adora ao anticristo ou adora a Cristo. Se adora o anticristo, vai ser julgado e condenado. Se adora a Cristo, vai gozar. Como estão gozando esses na visão de João, ali no céu,
adorando o Senhor. Portanto, como diz o autor de Hebreus lá no capítulo 3, 7 e 8, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, hoje, se você estiver ouvindo a voz do Espírito através desta palavra, não endureça o seu coração. Abra o seu coração para Cristo. Não espere a grande tribulação, onde as pessoas serão testadas diante de uma dura realidade, se vão servir a Satanás ou se vão servir a Cristo. Aceite Jesus como Salvador e Ele te livrará dessa ira futura descrita aqui no livro de João, o Apocalipse. E aí você poderá gozar das bem-aventuranças dos salvos. Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 2 e 9, mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Te damos graças, Senhor, por ela, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Fala, Senhor, àqueles que ainda estão duvidosos, Senhor, toca nos seus corações pelo Teu Santo Espírito, para que possam dar ouvidos à Tua palavra e não endurecer o coração. Fala também aos Teus santos, Senhor, para ficarem preparados, Senhor, para as grandes lutas que nos avizinham, Senhor, pela fé, onde muitos terão que escolher, onde muitos serão terrivelmente provados, alguns tentados. Mas pela fé venceremos a batalha, não se importando com esta vida física que se corrompe, mas se importando com a nossa alma e com o nosso espírito, para um dia, lavados pelo sangue do Cordeiro, possamos, com vestes brancas, fazer como esta grande multidão está fazendo lá na visão de João, glorificando o santo nome de Deus. Amém.